Olá você, tudo bem? Chegando para mais um AT Esportes, aqui pelo canal 527 da sua Claro TV, na sua rede Alto Tietê, para você, que você fica bem informado. Convidado de hoje, tem aqui ao meu lado esquerdo, sempre comigo, Roberto César, jornalista, sempre correu comigo na área de esportes. Roberto e o saudoso Walter Rodrigues. E do meu lado direito e do seu lado esquerdo da tela, hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui o doutor Fabrício Ciccone Tsutsui. Acertei? Tsutsui. Aê, é bem difícil. Já tá aí, já me chamava. A prima dele já me chamava a atenção que eu não acertava o sobrenome. É meio difícil. Mas nós vamos falar de um assunto hoje que está pegando fogo. Sabe por quê, gente? Porque o Ministério Público de Goiás, ou de Goiânia, como queiram, pede indenização por danos morais de 2 milhões. A Justiça tornou réus 16 pessoas envolvidas na manipulação de resultados de 13 partidas do futebol, sendo 8 do Campeonato Brasileiro da Série A de 2022, uma da Série B de 2022 e 4 de campeonatos estaduais realizados por todo o país. Ou seja, mais um escândalo no futebol brasileiro. Depois do escândalo do Edilson Pereira de Carvalho, que é aquele que fazia o sinal da cruz antes de começar o jogo e roubava durante o jogo, né? Era um picareta, um cara de pau. E o doutor... Mas antes, tudo bem contigo, Roberto? Tudo tranquilo, Walter? Muita novidade, hein? Eu já quase chamei de Walter Rodrigues. Não tem Quase chamei, eu acho que ele tá aqui. Ele tá aqui nunca já. nos abandonou, né? Pra falar a verdade. Cutucando a gente aqui, mas tá tudo bem, tranquilo. Doutor Fabrício Ciccone, primeiro é um prazer recebê-lo. E segundo, eu estou trazendo o doutor Fabrício para conversar com a gente, e você do outro lado da tela você vai ficar sabendo que o doutor, além de ser uma pessoa que, daqui a pouco vamos falar, ele lançou aqui, Manual do Direito Penal, não é para qualquer um não, amigo, entendeu? Então ele conhece o direito e conhece também não só do direito penal, mas como do direito esportivo, já que ele atua aí como advogado de entidades do esporte, de atletas, e é uma pessoa que pode falar melhor para a gente sobre isso. Tem um atleta do Santos que foi afastado por estar envolvido nesse escândalo, né? Doutor, por que essa desespero desses jogadores de querer ganhar 50, 60 mil a mais no salário, por causa do cartão amarelo, por causa do escanteio? Gostaria que o senhor passasse isso para nós, porque é vergonhoso, né? Mais uma vez o futebol brasileiro nas grades. Bom, primeiro, meu cumprimento ao Roberto, que está aqui. Obrigado, doutor. Uma honra, uma satisfação. Honra toda minha. Dividir aqui essa bancada. Valdir Sabiá, obrigado. E, inicialmente, infelizmente, o que a gente vê no futebol acaba sendo um retrato aí do que acontece na própria sociedade, que é essa questão de corrupção, né? É só um setor ligado à sociedade, infelizmente, mais um corrupto, né? Então é aquela coisa de entre aspas, aí um dinheiro que em tese viria fácil, né? Um dinheiro fácil. Muitas vezes para o atleta fazer até o que ele tem que fazer. Às vezes acontece até quando acontece no futebol a tal da mala branca, né? Então, às vezes, até um incentivo para o atleta fazer o que tinha que fazer. Mas, no caso aqui, alguns atletas, sobretudo da segunda divisão, principalmente, acaba acontecendo de ter uma oferta tentadora, muitas vezes para se levar um cartão amarelo, um cartão vermelho, fazer um pênalti durante a partida, né? O goleiro, de repente, sofrer ali mais de um gol, você qualquer sabe, doutor, coisa assim. Você falando nisso, e é um negócio interessante, por exemplo, a gente tem aqui o Eduardo Balmer, que é do Santos, o zagueiro, que chegou ao Santos há um ano praticamente. Sim. E tem um trecho aqui, porque o Ministério Público já entra com a polícia, depois o doutor vai contar para nós como começou, onde foi tirado, onde puxaram o fio para desenrolar tudo isso aí. O Balmer fala aqui, mano, avisam-me, só antes para saber se vai dar para fazer, aposta ou não, senão nem leva o cartão amarelo sem motivo, de bobeira, ou seja, até grampeado os caras estavam e os caras não sabiam, né? Pois é. É uma investigação, então, que surge aí, envolvendo o futebol. Na verdade, assim, o que acontece é que as casas de aposta já era uma prática que existia em outros países. Demais, doutor, é espantoso no Brasil. Proliferou muito rápido. Muito né? rápido, muito Proliferou rápido. muito. A ponto de hoje, acho que dos 40 clubes que atuam aí nas divisões principais do futebol brasileiro, eu acho que 39 estão, de alguma forma, patrocinados de alguma forma por essas casas de aposta. Elas vieram para o Brasil assim com uma força muito grande. Elas estão sendo autorizadas, mas ainda não há uma regulamentação muito clara. Isso é muito a parte tributária de tudo isso está agora em debate, tem projeto de lei na Câmara dos Deputados para se debater a tributação das casas de aposta e também desses apostadores. Tem gente ganhando muito dinheiro também com o caso de apostando. E é legal que eu conversava com o doutor dos bastidores e a gente
Quem é leigo, no meu caso, eu posso conhecer porque eu sou obrigado jornalisticamente, eu tenho que estar lendo. Talvez. Mas eu nunca esperei, quando chegou no Brasil essas casas de aposta, que o cara apostava no escanteio, na expulsão, no pênalti, no empurrão, tudo, no cartão amarelo, tudo, né? É um negócio assustador, doutor. Então, uma coisa curiosa dessas apostas é que a aposta ela é fracionada dentro de um mesmo partido de futebol em muitos segmentos. Então, por exemplo, você pode apostar o jogador, né, de um ali, dos 22 que estão em campo, você pode apostar alguém que vai levar um cartão amarelo, alguém que vai levar um vermelho, alguém que vai fazer um pênalti. Serão aquelas apostas assim, né, que o pessoal aposta cravando ali alguma coisa mais certeira. Que foi o caso do Bauer, né? Que aí que você abre um campo. Ele foi feito uma proposta de 50 mil reais para ele tomar um cartão amarelo na partida. Né? E esses 50 mil reais gerou para ele essa confusão, porque a revista, né, a revista Veja conseguiu descobrir esse... Diga-se passagem, a matéria da Veja está muito boa. Essa falcatrua aí. E o Santos já indicou, já está falado, ele não está nem mais treinando. Ele já foi afastado. Não está nem treinando, treinando. Não tá mais. Soltou a nota, afastou o jogador. Já era. Esse aí já era. Né? Aí, assim, o que a gente percebe de uma história toda assim? Inicialmente, o que eu andei apurando em toda a situação, estudando, é que, curiosamente, as próprias casas de aposta começaram a perceber algumas apostas fora do padrão. Então, seria uma coisa... De repente você tem ali as casas de aposta, imagino eu que tenho um controle e tenho ali uma... O cara tem ali tudo, né? Tem um padrão de apostas, né? Sabe o que então aposta no clube A, que vai ganhar do clube B, aposta ali alguma coisa, alguém aposta que vai ter, sei lá, mais de 3 escanteios no primeiro tempo, o cara aposta, passa o padrão. Mas de repente, acho que algumas casas de aposta perceberam apostas anômalas, muito anormais. Por exemplo, sei lá, um exemplo, né? 200 mil que o atleta tal vai receber um cartão vermelho. Que é um cara educado, se comporta em né, campo, que o zagueiro, no meio do centroavante. Que o zagueiro Valdir Sabiá, que nunca foi expulso. Exatamente. Né, 500 mil que ele será expulso. Opa, acho que a casa de aposta falou, opa. E aí o camarada era expulso. Né, e aí, aos 43 do segundo tempo. Começa a chamar a atenção. Bola de cristal. Né, das casas de aposta, apostas fora do padrão. Então é um primeiro sinal. E aí eu imagino que as casas de aposta procuraram também o Ministério Público por uma investigação. E também estudando, eu vi que o presidente do clube Vila Nova, que tem uma formação na área policial, ele atua, acho que na vida dele como policial, ele também parece que escuta uma conversa dentro do clube. Os atletas dele, Os né? atletas falando de alguma coisa, cartão, ou alguém aliciando alguns dos jogadores. E aí ele começa a dar atenção a isso, procura o Ministério Público de Goiás, e aí que abre essa investigação. Aí o leque foi aberto. Aí as casas de aposta também começam a denunciar aquilo que elas entendiam anormal, e aí se chega aí essa investigação cada vez maior, que chega até o atleta do Santos, que agora aí tá... Né, agora eles vão puxar o fio, sabe aquele fio? Mas já tem muita desconfiança aí, tem jogo até do Palmeiras com o Juventude aí que tá... Tem aqui, ó, por exemplo, o nome do promotor é o Dr. Fernando Sesco Neto, que é o cara que começou tudo, pegou o cara do Vila Nova, o presidente do Vila Nova, Dr. Fernando falou, peraí, vamos desenrolar esse carretel de linha, que tá meio estranho essa linha. Agora, só esta semana, 18 pessoas já foram indiciadas. Sim. Indiciadas, e aí é curioso começar a pensar, né, porque aí as pessoas começam a falar, bom, qual o crime? Doutor, foi legal esse negócio de você falar sobre crime, né? Qual é o crime que o sujeito vai responder nesta falcatrua do futebol brasileiro? Mas isso eu respondo daqui a pouco, depois a gente vai para o intervalo, já voltamos, porque é muito interessante. Você vai ficar sabendo no que o cara está ocorrendo. Vamos juntos. Todos os dias nós temos um encontro marcado aqui na Rede Alto Tietê às 7 da noite. Se você não assiste pelo canal 527 da Claro, você pode assistir também pelo YouTube, mandar o link para o seu amigo, deixe o seu comentário. Celebrando com Gil Fuentes. Toda quinta-feira tem um programa novo. Eu espero por você. Você tem a Claro na sua TV? Não? Então você vai conhecer a Rede Alto Tietê pelo YouTube. É isso mesmo, vá lá no YouTube, põe a Rede Alto Tietê TV, se inscreva, ative o sininho de notificação e fique por dentro de todo o conteúdo, além da programação ao vivo do canal passando lá.
Rede Alto Tietê, na palma da sua mão e na sua TV. Bom, voltamos para o segundo bloco do Só Tem Esporte de hoje. A gente estava conversando nos bastidores. Quando o assunto pega, né? Passa que você nem vê. Então o doutor agora vai falar para nós, que eu fiz a chamada para você no primeiro bloco. Que crime, essa falcatrua que vai apodrecer. Porque, ó, gente, torna a repetir, o doutor sabe disso. Daí só foi uma puxadinha. Sabe aquele carretão de linha que a vovó fica lá fazendo o crochê dela? É a mesma coisa. Quando puxar aquilo lá, vai aparecer igual a primeira, segunda, terceira divisão. Vai ser um... Olha, eu tenho até medo de como isso vai terminar. Diz aí, doutor. Bom, então assim, é claro que além da seara desportiva, claro que isso é uma tragédia para o esporte como um todo, daqui a pouco a gente até aprofunda nisso, mas na parte criminal, aquele então que vai aliciar esse atleta, que vai tentar corromper o atleta, que vai corromper esse atleta, oferecer alguma vantagem e tal, existe um crime lá no Estatuto do Torcedor, artigo 41 do Estatuto do Torcedor, vai ter o crime então para aquele que vai corromper, praticar essa corrupção ativa com o atleta. Então, a pena é lá mais ou menos entre 2 a 6 anos de reclusão. Então, para esse grupo, para as pessoas que estão ali oferecendo, há um crime, né, previsto no Estatuto do Torcedor. Para o atleta, também responsabilidade penal. Também vai responder crime o atleta, porque ele está ali, na verdade, aceitando esse tipo de suborno. Então, também receberia aí uma punição na esfera penal, se ficar aprovado toda essa situação. Além disso, existe também a organização criminosa. Como organização de tráfico, como organização... Exatamente. Então, as pessoas se organizam para fins de cometer. Se perceber, né, que o fio é maior, que tem toda uma organização, uma por trás, por trás disso. pode se responder por organização criminosa ou por uma associação para cometer crime. Pelo menos as pessoas que se associam, antigo quadrilha ou bando, não tinha aquela quadrilha? Isso. Então seria mais ou menos, hoje o nome, né, esse crime quadrilha ou bando tem o nome de associação criminosa. Então poderiam também responder por essa associação. Sem contar que na esfera esportiva ele vai rodar também. Vai ser banido do futebol. Tem um artigo no... Pode ter banido. Que ele é banido do futebol. Ou punido aí com punições de 180 dias, 360 dias. Mas para um atleta, né, de primeira divisão principalmente, uma mancha como essa... Vocês já pensaram? Como que alguém vai acreditar mais nesse zagueiro? Vai ser E no difícil. outro jogador? É muito Vamos difícil. pegar o zagueiro aí, o É, que a do primeira Santos divisão, né? Porque é a primeira divisão, tá toda hora aí. Mas não é só a questão. Tem uma lista de jogadores aqui, né? Grande até. Veja só, investigados. Inclusive, alguns jogos, né, Campeonato Brasileiro, estão sendo investigados por esse mesmo acontecimento que aconteceu com o Bauman. Né? Um caso entre esporte e operário é de um jogador que tenha sido solicitado com cartão vermelho. Ele é do Operário. Do Operário, entendeu? Então fica complicado uma situação como essa. Hoje em dia, como que você vai entender que seu time foi campeão ou não? E aí... Um gol aos 45 do segundo tempo, uma bola atrasada. O cara escorregou na banana e nem banana tinha. 7-1, né? Aquele famoso 7-1. Percebam que, além da parte criminal, é claro que tudo isso está sendo investigado. E esse trabalho do Ministério Público de Goiás, ele trouxe, aí eu acredito que eles devem ter perguntado para as casas de aposta algo do tipo, olha, teve alguma coisa de anormal nos jogos aí da Série A, B, C do Campeonato Brasileiro? E as casas de aposta devem ter apontado alguns jogos, alguns cartões, e talvez chamou atenção para essa investigação. Mas, além disso, olha para o esporte como um todo, né? Que tragédia que é isso, né? Sim. O seu atleta, né, é expulso, faz um pênalti, sabe? Isso realmente, para o esporte como um todo, é uma tragédia. Porque a gente não está acostumado com esse negócio de casa de esporte, entendeu? Essas casas de apostas, ou melhor. A gente não está acostumado. Isso é novo no Brasil, de uns 3 anos para cá. Então, o pessoal fica tudo lá e começa a aparecer esses lances. Escanteio, cartão amarelo, cartão vermelho. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E uma coisa que é interessante, nem todos os veículos de comunicação estão falando sobre isso, porque a maioria hoje são bancados por essas casas de apostas. Então, é realmente um negócio muito delicado. O curioso também é que, se pensar, eu tenho percebido agora um interesse grande disso, porque as casas de aposta me parece que também estão sendo vítimas disso. Pelo que você falou, com certeza. dá para entender isso. Né? Agora virou vítima. Porque elas também são vitimadas, porque, na verdade, a organização criminosa, ou aqueles que estão, né, eles não participam isso com a casa de aposta. Eles justamente vão tentar tirar dinheiro da casa de aposta. Exatamente. Né? Então, me parece que há interesses também
dessas entidades que a investigação prolifere, né? Porque agora tem esse problema todo. A pessoa, né, aposta e vai querer receber o prêmio. Detalhe, começou para o Goiás. Haverá uma força-tarefa? Existe aí, ou melhor, uma força-tarefa? O pessoal está se encontrando. Daqui a pouco vai entrar o Ministério Público Federal. Como que está isso, doutor? Então, essa parte de competência, quem exatamente, né, vai investigar, é o que você disse, foi puxado um fio, começa a aparecer uma série de outros partidos, como o Roberto disse, e agora sim, essa questão aonde vai se verificar cada crime, aí tem toda uma investigação. Então, eu imagino que, se perceber que a conduta penal, o crime, né, essa oferta, acontecia, sei lá, no estado de Pernambuco, provavelmente a polícia de lá que vai investigar aquele comportamento. Cada estado vai... Eu imagino que vai acontecer a regra geral do direito, né, de seguir assim. Então, o local do crime é onde vai ali se investigar. Eu imagino que seja isso. Nossa, é um negócio muito pesado. O que você tem da região? Uma investigação muito difícil, né? Bom, vamos falar do Inter Mogi Futsal. Inter Mogi, vamos falar da atualidade dele aqui. Ele venceu o Francisco Morato aí por 2-1, certo? E na tabela da Liga, ele está com 11 pontos, primeiro do grupo A. E agora os confrontos já para a segunda fase, que ele passou dessa primeira fase, segunda fase, vão ser realizados entre confronto entre o grupo A e grupo B, certo? Então é aí. O que eu sempre falo, o esporte sendo incentivado, ele chega lá. Ele chega. Fácil, né? Ele participa da liga, ele participa do próprio campeonato estadual. Da liga de futsal, do campeonato estadual, ele participa também bem. Então, o que precisa? Investimento nisso. Incentivo, né? Incentivo. Falta muito isso. O basquete nosso de Mogi. Está voltando a ser forte. Está voltando. O basquete hoje ele entrou com toda a garotada. Toda a garotada. Eu entrevistei o Dimas, o presidente do basquete, e ele falou que a ideia era essa, era pagar as contas. Pagar as contas. E agora arrumou a casa, e isso é o mais importante, é arrumar a casa. Já está começando a vencer aí também. Perdeu algumas partidas, jogou. Faz parte, torcida forte em Mogi das Cruzes, no Hugo Ramos. O basquete de Mogi é o vôlei aqui em Suzano. Exatamente. É a mesma coisa. Que voltou e voltou bem, né? A torcida comparece e comparece muito. Aproveitando e falando em comparecer, nós vamos comparecer ao nosso intervalo. Já voltamos em seguida para o terceiro e último bloco do SAT Esporte. Vamos juntos. Olá, tudo bem? Eu sou a chefe Carol Galindo e estou aqui para te convidar para assistir o meu programa de gastronomia, o Mistura Boa, aqui na Rede Alto Tietê, todos os dias às 10 da manhã. E se você perder, dá tempo de fazer a janta ainda, porque às 17h30 a gente tem uma reprise. Vem comigo viajar pelo mundo das panelas da nossa Mistura Boa. A Rede Alto Tietê TV não está só na TV. Você pode ficar por dentro de tudo através do site portalredealtotietê.com.br, onde você encontra toda a programação da TV, os principais anunciantes da região, dicas de moda e beleza com a Renata Fantarelli. Transmissão ao vivo do canal, além de toda a parte jornalística com informações do Alto Tietê atualizadas diariamente. Rede Alto Tietê, a sua TV local. Voltamos para o terceiro e último bloco do SAT Esportes de hoje. Nós estamos falando de um assunto muito, muito importante. Mais um escândalo no futebol brasileiro. O Dr. Fabrício Ciccone está aqui nos ajudando, juntamente com o Roberto César. E olha, a produção, por meio do Fábio, me passa aqui as últimas atualizações do que está acontecendo. O nome da operação está aqui, o Fábio também me passou, a Operação Penalidade Máxima 2, é isso? Então, no processo, a produção acabou de passar, clubes e casas de apostas são vítimas. É aquilo que você já tinha adiantado, principalmente a casas de apostas. Uhum. 4 jogadores admitem a culpa e fazem acordo no Ministério Público. Fluminense acaba de afastar um dos seus zagueiros suspeito de envolvimento. Tudo é zagueiro, né? São eles aí, nós temos aí 4 jogadores. O Moraes, lateral esquerdo do Juventude, o Kelvin, zagueiro do Red Bull Bragantino. Rapaz, o Kelvin. Nicolas Faria, volante do Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul. E o Jairo Pedroso, atacante do Inter de Santa Maria. Ou seja, nós temos aí jogadores do Sul, 3 jogadores do Sul, 2 do São Paulo hoje e um lá do Rio de Janeiro. Essa é a autorização que a produção, por meio do Fábio, acaba de me passar. Aquilo que nós estávamos falando, já começou a desenrolar o carretel aí. Pois é. Já são 4, daqui a pouco mais 4.
E olha, é assustador. Times da primeira divisão, segunda divisão e terceira divisão do brasileiro. Então você vê que proliferou aí já pelo, né? Já. Por vários estados, por vários times, várias divisões, né? A coisa andou, né, doutor? Andou. Muito e aí, dinheiro assim, envolvido, né? Muito. Não, e é curioso porque, né, segundo a informação, parece que os atletas então já estão indo aí fazer acordo, talvez de delação premiar, no mínimo. de abrir mais o que está acontecendo mesmo no Não, meio e do segundo os futebol. dados aqui que a própria produção nos passou, isso é legal a gente sempre falar aqui, ó. O processo está entre o clube e a casa de apostas são vítimas. É aquilo que você falou, né? A própria casa de apostas começou a ver, pô, peraí, como que você me põe 500 mil reais num cara que nunca... Aleatório, né? O atleta, o zagueiro Valdir Sabiá, que nunca foi expulso na carreira. Sempre joguei limpo. Né, jogou limpo. Nunca fui maldoso, sempre fui um zagueiro, né? Jogava de terno, né? Jogava de Nunca terno. bati ninguém. Né? E aí vai tomar um cartão vermelho no primeiro tempo ainda. Né? Então eu realmente acho que isso... Tem um jogo aqui, um desses jogadores, que ele entrou no segundo tempo, faltando 15 minutos, já deu no meio do cara. Então. Acabou, não tinha 2 minutos de jogo, ele pumba, tava vendo ontem numa da TV fechada e também estava falando desse assunto, eu achei interessante. Eu falei, quer dizer que o cara já entrou para ser expulso. E aí eu acho que faz sentido falar que as casas de aposta financeiramente são vítimas. Você falou isso. E assim, os clubes também são vítimas e por consequência, né, todos os torcedores dos clubes padecem aí dessa situação. Porque aí você mata a desportividade, mata aí o esporte como um todo. É uma máfia, né? Bom, gente, deixa eu pegar aqui. Eu quero saber o seguinte, doutor. Tudo isso nós falamos, está aqui no Manual de Direito Penal, Alessandro Pereira de Azevedo, Fabrício Ciccone Tissui. Tá certo, hein? Tá certo. Bom, esse O é um doutor livro... é o pai dessa criança, entendeu? Além de ser um espetacular jurista, doutor Fabrício Ciccone também é presidente da OAB, Núcleo Suzano, é uma das pessoas mais conceituadas no direito, na área educacional, já que é professor universitário. Então, para nós é um prazer estar recebendo uma pessoa para poder nos explicar o que realmente acontece do outro lado dos bastidores, né, Roberto? E esse negócio do futebol e leis. Obrigado por estar aqui com a gente. Ó, quero parabenizar. Como que surgiu essa ideia do Manual de Direito Penal? Rapidamente passar, porque vendeu o peixe do doutor, né, André? Esse livro, na verdade, é fruto da docência, né, da faculdade. Eu leciono na faculdade há 10 anos. E o professor Alessandro, que é uma pessoa genial, realmente um professor incrível, me chamou para esse projeto. Acabei aceitando. Realmente não é fácil, é muito estudo, pesquisa. É um livro aí com mais de 1000 páginas. Né? Isso que eu ia falar. Olha o tamanho do menino aqui, gente. 1000 páginas. Mais. E aí eu tive aí a alegria de conseguir publicar esse livro, junto com o professor Alessandro. E sigo dando aula, sigo estudando. Quantas entidades você hoje está? Você estava administrando, você estava fazendo trabalho de jurídico na handball, ainda continua? Continua ainda na comissão de direito esportivo do handball, da Federação Paulista de Handball de São Paulo. Então, julgando situações, né? Julgando aí casos do direito desportivo. Para quem não sabe, existe toda uma justiça própria, né? Paralela. Isso mesmo, Roberto. Paralela só para... E aí cada modalidade tem que criar o seu tribunal de justiça desportiva. Então tem o Tribunal de Justiça Desportiva do futebol, do basquete, do vôlei, do handball, né? E aí de cada uma das modalidades, do judô, enfim, de todas. Eu tenho que dar uma cornetada. Existe até o Tribunal de Justiça do Brasil, né, meu? Vou fazer o quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O doutor começou a falar em jornalismo com um tiozão aqui, ó. Lá nas bandas de 2000 e pouquinho. 2002, 2003. Ele fazia comigo a Tribuna Metropolitana, na Rádio Metropolitana, no AM 1070. Nós fazíamos o direito do consumidor. E as donas de casa adoravam esse menino. Parecia a vozinha dele. Eu até brincava. Mais uma avó no ar para falar com o doutor Fabrício. Porque elas levavam bolo, levavam doce, porque ele ajudava todo mundo. Era processo em casa de imóveis, processo de telefone. O doutor ajudou nós durante uns 2 anos. Depois eu tive um problema no coração, tive que me afastar. Mas foi legal aquela época, né, doutor? Trabalhamos muito em torno da sociedade, principalmente mais carente da região, né? E eu só tenho a agradecer, porque aprender com professores bons, né, é mais fácil. O professor aqui é o Sino. Olha o que o cara fez aqui, dá uma olhadinha. Né? O único problema do doutor, eu vivo falando com isso desde lá de trás, é que ele é São Paulino. Doutor, eu fiquei pensando, né, Xavier? Podiam apostar para o jogador de São Paulo fazer gol, né? Sim. Vamos apostar. Vamos apostar 500 pau no Luciano. Para fazer, para acertar pênalti, né? Vamos apostar. Era você e um cara que eu conheço o Mauro Vaz. Vocês iam apostar muito para ver se o Luciano fazia gol, entendeu?
E o doutor já pôs os meninos dele como São Paulino. Outro dia mostrou, tava lá no Morumbi, pô, precisa nem vai na arena, no estádio avançado, mais novo, doutor. Entendeu? Tem que fazer isso. Você sabe que eu brinco? Eu mostro às vezes os gols no YouTube pra ele. São Paulo nunca perde, né? Por enquanto, nessa idade, né? São Paulo e Palmeiras, ganhamos de novo. O YouTube, 2 gols do Raí e 1 do Miller. E vamos lá. Né? Você tá certinho, porque eu faço o mesmo com o meu neto Francisco, eu coloco ele pra ver gols do Sócrates. Aí, ó. E ele fala, nossa, esse cara jogava muito. Eu falei, você era o melhor jogador que eu vi na minha vida, entendeu? Então, você tá certo. Dá que é pra doutrinar, tem que doutrinar certo. Não é? E você, velho, vocês não estão conseguindo nem encher uma Kombi pra torcer com o Santos. Posso falar uma coisa, Sabia? Só pra encher sua paciência um pouquinho? Estamos na frente do Corinthians. Nossa. Não interessa. 4 pontos. O Corinthians tem 4, o Santos tem 4 e ele quer falar, para. É tabela, não tem culpa. Vocês o que não falaram conseguem aqui? lotar uma Kombi. Não. Então, Não, tá ruim tá a coisa bom. de vocês. Quanto falta, produção? Gente, está brincadeiras à parte, foi um assunto muito delicado hoje no programa, mas eu tenho certeza que você ficou um pouco mais informado do que está acontecendo. Os detalhes que o doutor passou para nós, as últimas informações que a produção passou para nós, então você está sabendo que existe uma investigação em cima de jogadores. Não é de clube, nem de arbitragem e muito menos da casa de apostas, mas em sim de jogadores que estão fazendo algo que não deve, né, doutor? O que é até diferente do que a gente estava acostumado. Quando a gente falava em mala branca, mala preta. né? Aí geralmente, às vezes O cara clube dá um dinheiro para ele entregar o jogo pro time, entregar o jogo. Aqui é um pouco diferente, né? Mas isso pode chegar sim, eu acho que vai chegar nos clubes. Mas a penalidade vai acontecer. os clubes são vítimas, não tem como, Roberto. Tanto que já está no processo como vítima. Eu acho que a ideia até de já destacar bem que o clube é vítima, entendi. é para não ter... Doutor, parabéns pelo seu trabalho, Obrigado. parabéns pela criação do Manual do Direito Penal. Muito obrigado e mais uma vez estar conosco aqui na Obrigado. Rede Alto Tietê TV, para você no canal 527 da sua cara. Obrigado mesmo. Obrigado, agradeço mesmo. Obrigado. Robertão, até semana. Até semana que vem. Um abraço. Bora. Gente, valeu, muito obrigado. Até a próxima semana em mais um AT Esportes aqui pelo canal 527 da sua Claro TV, onde você fica bem informado na sua rede Alto Tietê para você. A todos um forte abraço e até a próxima semana. Fui!